logo depois que termina a flagelação e a coroação de espinhos de Jesus, ele é levado de volta para Pilatos. E então Pilatos leva Jesus diante do povo que lá estava, né, todo ensanguentado, todo machucado, naquele estado que nós já vimos em que ele ficou durante a flagelação. E Pilatos então diz aquela frase célebre, né? Eis o homem, né? Ecce homo. E o que é interessante nessa frase? Que ela exprime não somente o homem Cristo. Então, quando Pilatos diz, eis o homem, não se trata só de Cristo, mas se trata de todos os homens. Eis o homem perdido no pecado. Então, aquele Cristo chagado, aquele Cristo todo desfigurado, não representava, não simbolizava, não era uma figura somente de Jesus, mas era uma figura de todos os homens. É a figura da alma humana quando ela está perdida na escuridão. E aí Pilatos está diante de duas opções. Ou ele vai contra, então, aquilo que estava pedindo pelo povo e é justo com Cristo e o liberta, porque ele, de fato, ele não via culpa em Jesus. Então, ele tinha, de um lado, a opção da justiça e, de outro lado, ele tinha a opção da paz, porque se ele fizesse o que o povo queria, não teria nenhum tipo de revolta, nenhum tipo de insurreição ali no meio do povo. E Pilatos escolhe pela paz. O problema é que essa paz que Pilatos escolheu é uma falsa paz. E muito bem vai pontuar o Papa Bento XVI no Jesus de Nazaré, que a paz sem a verdade nunca pode ser estabelecida. E mais tarde, essa escolha de Pilatos, embora nós sabemos que tudo isso estava nos planos de Deus, era necessário que se fosse assim, então não era preciso que se cumprisse as coisas desta maneira, mas esses simbolismos têm o seu lugar, têm a sua importância para a gente compreender a paixão do Senhor. Então, a paz que Pilatos escolheu em nome de uma mentira teve um preço muito alto depois da ressurreição do Senhor e nos séculos seguintes para a própria Roma. E aí então Jesus é condenado à morte. E aí um exercício muito bonito de nós fazermos durante toda a quaresma, mas agora especificamente também, agora na Sexta-feira Santa, é a Via Sacra. Porque a Via Sacra vai fazer todo esse caminho, então, que foi de quando Cristo é condenado à morte, que é a primeira estação da Via Sacra, e depois até quando ele é tirado da cruz. Então, vai passar por todo o caminho que Cristo fez, da sua condenação até a sua cruz, e a gente vai meditando juntamente a ele os sofrimentos, as humilhações que ele passou nesse caminho. E aí, então, Cristo é crucificado de uma maneira muito cruel, de uma maneira muito triste. E na cruz, as cruzes que em geral nós temos, né, os crucifixos que em geral nós vemos nas igrejas, Cristo está bonito até, porque tem algumas chagas, ele está vestido, né? Mas é importante que a gente se lembre que quando Cristo foi colocado na cruz, foi pregado na cruz, ele já estava num estado físico totalmente desfigurado, era quase como que ver um corpo em decomposição por tudo que ele sofreu na flagelação, e Cristo estava nu. Então, ali nós falávamos da humilhação, né, quando meditamos a flagelação, mas ali na cruz ele atinge então o ápice da sua humilhação, porque ele realmente está despido de tudo, né? Está despido de toda a dignidade. Cristo está nu, toda a sua vergonha está exposta para todos os homens. Ali na cruz nós nos deparamos mesmo com a verdade, com aquilo que é mesmo a miséria humana. E aí acontecem alguns fatos, então, conta-se pelo relato bíblico, né,
que era mais ou menos meio-dia, então a hora que Cristo foi crucificado, e da meio-dia às 3 horas da tarde, ele ficou ainda tendo seus últimos momentos ali na cruz. E houve uma escuridão, então, sobre toda a terra. E nessas horas, ele falou algumas coisas, aconteceram alguns fatos interessantes ainda, que ficou conhecido depois como as 7 palavras de Cristo na cruz. Porque se nós formos olhar em todos os 4 evangelhos, nós vamos encontrar, então, 7 frases, né? 7 coisas que Cristo disse quando ele já estava pregado na cruz. E que existem muitas reflexões sobre essas 7 palavras de Cristo na cruz, mas eu já até mencionei em uma outra reflexão. É muito bonito a reflexão que Dom Fulton Sheen faz nesse livrinho. É um livrinho bem pequenininho. Ele é do tamanho da minha mão. É um livrinho bem curtinho. Ele tem 79 páginas. E se chama, né, o Calvário e a Missa. E o Dom Fulton Sheen, então, vai fazendo um paralelo entre cada uma das palavras de Cristo na cruz e as partes da missa. E eu vou usar de algumas reflexões dele, então, para nós meditarmos aqui brevemente essas 7 palavras de Cristo na cruz. Bem, a primeira palavra, então, que Cristo diz que está em Lucas: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E olha que Deus, que homem, né? Que Senhor que nós temos, diante de tudo que ele já havia sofrido, diante de tudo que ele já tinha sido humilhado. Como eu falei, nós não suportaríamos 1/10 da humilhação que Cristo falou, que Cristo suportou. Inventaram todas as mentiras possíveis contra ele no seu julgamento, né? Os fariseus chegavam a subornar as pessoas para irem dar testemunho falso contra Cristo, para que ele fosse condenado. E ele suportou tudo em silêncio. E lá no alto da cruz, depois de ter passado por tudo isso, de toda a humilhação, depois de ver todos os seus apóstolos fugirem na hora da sua prisão, depois de ver todos aqueles carrascos levarem ele ao extremo da dor e da humilhação, do escárnio, ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E aí o Dom Fontinho vai dizer, né, de maneira muito bonita: Deus, apesar de tudo, sempre encontra uma desculpa para nos perdoar. Apesar de tudo que nós fazemos, ele encontra uma desculpa para nos dar seu perdão, que é a nossa ignorância. Então, nós podemos fazer tudo, né? Nós fazemos quantos erros, quantos pecados, quantas maldades, e aí simplesmente o Senhor diz: eles não sabem o que fazem, e nos perdoa, mesmo estando no alto da cruz, no ápice do seu sofrimento. E aí ele diz, né? Nem a revolta, nem a vingança encontram, porém, lugar no peito do Salvador. Nem a vingança e nem a revolta encontram lugar no peito do Salvador, mesmo diante de tanta humilhação. Em seguida, no mesmo Evangelho de Lucas, narra-se um outro episódio muito interessante que acontece durante esse momento da crucificação, que é o episódio dos 2 ladrões. Não bastasse tudo que Cristo foi humilhado, que ele foi acusado injustamente, ele é pregado na cruz no meio de 2 ladrões. O ladrão da esquerda está revoltado, escarnece de Jesus, tira sarro e fala: se você é Deus, por que você não desce da cruz? Tirando realmente sarro do Senhor, até o último minuto. Mas o da direita, ele reconhece que aquele homem é o Filho de Deus. Ele reconhece que aquele homem é Deus. E ali no último instante da sua vida, ele se converte. Ele realmente busca a sua salvação. Ele rasga o seu coração no último instante para buscar o céu, para buscar o Senhor. Então é bonito olhar a fé desse ladrão, né? Que ficou conhecido como o bom ladrão. E ele faz uma prece muito bonita que nós podemos fazer sempre na nossa vida, nós podemos fazer sempre quando nós comungamos, né? Senhor, lembra-te de mim no teu reino. Mais especificamente ele diz, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque ele reconhece ali
que Jesus é mesmo um rei, que Jesus é mesmo Deus. Ele não pediu, vai dizer Dom Futonchim, ele não pediu para ser desculpado, nem para lhe serem atenuadas suas culpas, nem tampouco para ser libertado ou despregado do madeiro do suplício. Ele pediu apenas para ser perdoado. Ele fez penitência porque aceitou o holocausto, a sua cruz. A sua fé era tão forte que ele aceitava contente a sua cruz. O ladrão crucificado à esquerda pedia para ser despregado, mas não da direita, porque ele sabia que há males maiores do que a crucificação e sabia que havia outra vida para além da cruz. Ele tinha fé no homem da cruz central, pois sabia que ele poderia, se quisesse, transformar os espinhos em grinaldas e os pregos em flores. Ele acreditava no reino que fica para além da cruz e sabia que os sofrimentos deste mundo são insignificantes comparados às alegrias futuras. Então, olha que linda a fé do bom ladrão. Ele era um ladrão, ele errou, ele pecou e por isso ele estava sendo pregado também na cruz. Mas ele, no último instante da sua vida, teve fé. E a fé o salvou, porque Cristo falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, que exemplo de fé nós podemos aprender desse bom ladrão? Que exemplo de esperança que nós temos que ter, né, até o último instante da nossa vida, de que a cruz muitas vezes é necessária, né? Muitas vezes não, ela sempre será necessária na vida humana, mas sempre a cruz deve ser carregada com a esperança de que nós viveremos além daqui a eterna alegria. E é muito lindo o testemunho do bom ladrão, a sua humildade, o tamanho da fé que ele teve ali no Salvador, no seu último instante de vida. Depois, no Evangelho de São Mateus, Cristo vai ser relatado que Cristo diz uma outra palavra ainda. Meu Deus, por que me abandonastes? E é bem curioso, né, essa palavra do Senhor, porque nós podemos pensar assim, olha, será que Cristo perdeu a fé? Será que Cristo mudou de ideia? Será que Cristo se revoltou contra Deus quando ele fala, né, meu Deus, por que me abandonaste? Ele está aqui até citando um salmo. Isso faz parte dos salmos, é um dos salmos, essa citação, né, essa palavra de Cristo. E por que é então que Cristo diz isso? Meu Deus, por que me abandonaste? Não é porque ele está se revoltando contra Deus. Não é porque ele perdeu a sua fé, porque ele mudou de ideia ali quando ele estava no alto da cruz. Neste momento, esse grito de Cristo não é um grito de Jesus, Deus, mas é um grito que Jesus está exprimindo o grito de todos os homens quando estão longe de Deus. Então, quando todos nós, né, quando qualquer homem, qualquer mulher da história afasta-se de Deus, entra numa escuridão profunda, como nós vimos em Judas, né? O afastamento de Deus, a não escolha por Deus, nos leva a um buraco profundo, a uma ausência absurda da graça. E onde nós escolhemos não estar com Deus, só nos resta a sensação mesmo de abandono, de falta de fé, de falta de amor, de tristeza, de desespero. Então, quando Jesus diz, meu Deus, por que me abandonaste? Ele está exprimindo o grito de todos os homens quando não creem em Deus. Aqui, belamente, Dolphin Tontin então vai dizer: renunciando à divina consolação que poderia pertencer-lhe, ele quis mergulhar na tremenda solidão da alma que se extraviou de Deus pelo pecado, para expiar a solidão do ateu que nega a existência de Deus. Então imagina, né? No fundo, esse grito é o grito que brota no fundo da alma do ateu, porque ele escolheu viver sem a presença de Deus. E uma alma sem a presença de Deus é uma alma abandonada e profundamente aflita. Esse grito também exprime a dor do coração despedaçado de todos os pecadores
que sentem a amargura e a ausência do seu Criador. Então, no fundo, esse grito de Cristo é o grito de todos aqueles que escolhem viver longe dele.